Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o novo Procurador-Geral da República, que foi aprovado junto com o Dino lá no Senado. Extremamente estranho esse arranjo que fizeram de aprovar, de fazer duas sabatinas ao mesmo tempo, altamente suspeito isso, mas se o Dino tinha muita gente lutando para ele não ser aprovado, o Gonê ficou mais ou menos tranquilo, passou tranquilo, né? Mas a questão toda é essa. Vocês sabem que o Gonê passou justamente numa briga do STF com o governo Lula, porque o Lula tinha medo do Gonê. E talvez ele tenha motivos para ter medo mesmo, hein? O Gonê tem chance de ser um cara independente e que pode até atrapalhar os planos do Lula. Olha só, ele já começou aqui, ó, escalando o time que atuou na Lava Jato e no Mensalão como auxiliares dele lá na PGR. Isso pode dar dor de cabeça para o Lula. Essa notícia foi sugerida por Rebuceteio na Grama do Alvorada, Vanguarda do Atraso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes do Gonê ser chamado a ser o Procurador-Geral da República pelo Lula, a gente já sabia que ele tinha votado a favor de Bolsonaro naquele inquérito das fake news e coisa e tal, né? A Malu Gaspar, como toda esquerdista de jornal, né? O pessoal da mídia socialista e mídia tradicional socialista brasileira tá reclamando que o cara não, ele na sabatina dele ele diz que não entende o que está no inquérito das fake news e coisa e tal, mas que ele se manifestou a favor de Bolsonaro nesse inquérito. Isso não é difícil de você ver, porque esse inquérito das fake news é um absurdo completo. Ele não quis dar de antemão uma visão sobre o inquérito das fake news, porque qualquer pessoa no direito sabe que esse inquérito é um absurdo completo. Ele não quis se fechar portas com o STF, deixou quieto, falou que nada sobre o inquérito das fake news, mas evidentemente quando ele foi chamado a decidir, decidiu a favor de Bolsonaro. Isso a gente já sabia antes da indicação do Lula. Aí você pode falar, mas como é que o Lula indicou esse cara para a PGR? Então se é um cara que favoreceu o Bolsonaro, por quê? Porque esse cara é um garantista, é um cara que não vai querer acusar outros presidentes também, não vai querer acusar o próprio Lula nesse caso. Então o Lula buscou uma pessoa que está alinhada com o que ele quer. Esse cara se recusou a culpar Bolsonaro por crimes inventados pela esquerda? Se recusou. Mas ele vai se recusar também a apontar crimes no Lula. Ele é um garantista. Então, dentro do que pode ser um procurador-geral, tá? Porque procuradores, em tese, a função deles no direito é justamente acusar. Mas dentro dessa visão, o Gonê é um garantista, né? Enfim, só que parece que o cara tá saindo melhor do que encomenda, né? Ou seja, como eu falei para vocês, o Lula tava com medo de escolher ele justamente porque ele tem uma postura independente demais. O Lula quer só gente ligada a ele, só amiguinho dele. Mas ele caiu no mesmo problema que o Bolsonaro quando indicou o Aras, né? Você não pode escolher qualquer pessoa para procurador-geral. Tem que ser do grupo que está ali na Procuradoria da República. Tem que ser algum dos procuradores de alto nível, né? Então tem que estar ali naquele grupo. Você não pode sair escolhendo qualquer um. Eu lembro que na época do Aras, né, parece que o Nando Moura queria que indicasse o Deltan Dallagnol. Cara, não tem nem como, nem poderia fazer isso, indicar o Deltan Dallagnol. E também não sei se valeria a pena, porque pô, todo mundo sabia que o Deltan Dallagnol meio que não gosta do Bolsonaro, né? Até apoia quando é interessante, mas não é aquela pessoa ligada mesmo. Acabou que Bolsonaro optou pelo Aras, que foi uma boa escolha. Se você olhar o conjunto da obra, teve uma decisão ou outra que tá errada, que eu não concordo. Isso vai acontecer com qualquer procurador, vai ter uma decisão ou outra que você não vai concordar. Mas no conjunto da obra, o Aras foi muito bem, né? E o Gonê também, esse que é o problema do Lula. O Gonê também tende a ser independente, ou seja, o Lula escolheu ele porque ele não vai sacrificar o Lula, não vai sacanear o Lula, mas ele tende a ser independente. E ele chamou um monte de gente da Lava Jato, do Mensalão, o que pode ter deixado o pessoal do Lula apavorado nessa história, porque uma vez que ele foi nomeado pelo Lula, meu amigo, acabou. Não tem como tirar o cara não, tá? O cara agora vai ficar 4 anos lá na PGR, independente do que acontecer daqui para frente. E todo mundo sabe que existe a possibilidade, né? Aí, assim, a gente sabe que existe a possibilidade. Se isso vai se concretizar, eu não sei. A possibilidade do arranjo do Alexandre de Moraes. Porque eu falei para vocês, a elite aristocrática socialista de Brasília também não gosta tanto do Lula assim, não. Eles fizeram esse favor todo de soltar o Lula, botar o Lula presidente de novo, fizeram toda essa lambança no Brasil
para tirar Bolsonaro, porque se não fizessem isso, qualquer um que fosse disputar com Bolsonaro perderia, e Bolsonaro seria reeleito. Então a única alternativa que eles tinham é fazer essa lambança toda e botar o Lula lá na presidência do Brasil. Só que o que aconteceu nessa história, né? O que eles querem não é isso. O que eles querem é a isentosfera, eles querem o Alckmin. Então, existe essa suspeita de que o Alckmin está ali como o cavalo de Troia. O Lula é o cavalo de Troia do Alckmin, né? O Lula foi eleito, né? Governou no início e coisa e tal, mas ninguém gosta do Lula. Nem o pessoal da elite aristocrática socialista gosta do Lula. Por quê? É o caso clássico de ladrão irresponsável, né? Ladrão iniciante, ladrão que faz lambança. Não é que eles não gostem de ladrão, eles gostam de ladrão, mas eles gostam de ladrão profissional, que esconde bem as pistas, que esconde bem os crimes, que não dá mole, né? O Lula é ladrão iniciante, foi lá, mostrou os crimes todos, mostrou as corrupções todas, isso pega mal para eles. Então, eu não descarto a possibilidade, olha só, quem forçou o Alckmin a ser vice do Lula foi o Alexandre de Moraes. E agora, quem forçou o Lula a indicar o Gonê na Procuradoria-Geral da República foi de novo o STF. Olha como é que essas peças se encaixam todas para o pessoal dar um jeito aí de ao longo do ano que vem, ao longo do próximo ano, tirar o Lula e deixar o Alckmin lá com impeachment ou com algum outro tipo de ação lá na presidência da República, né? Eu não descartaria essa possibilidade, não. É muito importante o Gonê estar nessa posição justamente para poder alavancar esse tipo de coisa, né? E ele vai ter agora um monte de gente lá da Lava Jato, um monte de gente do Mensalão para justamente fazer esse trabalho de queimar o Lula. Será que é isso que é o plano do pessoal? Eu não descarto. De novo, o que a elite aristocrática socialista de Brasília quer é o Alckmin. É alguém da isentosfera ali. Fizeram essa coisa toda para o Alckmin ganhar. Eles querem repetir o caso do Fernando Henrique Cardoso. Lembra do Fernando Henrique Cardoso? Ele entrou no governo Itamar, o Itamar, o Collor sofreu impeachment, entrou o Itamar Franco, mas o Itamar Franco era muito fraco, né? E daí o Fernando Henrique Cardoso foi a grande estrela do governo Itamar e acabou ganhando 2 governos depois. O Fernando Henrique Cardoso fez basicamente toda a gestão econômica da época do Itamar e ainda fez 2 governos mais para frente por conta do Plano Real. O que eles querem é isso, eles esperam que o Geraldo Alckmin, entrando no governo, que ele consiga lidar o Brasil e fazer uma coisa tão boa que seja reeleito depois de 2026 e fique mais um tempão aí como presidente do Brasil. É o que eles esperam. Eles sabem que o Lula não vai unir o Brasil, não vai pacificar o Brasil, mas o Geraldo Alckmin talvez consiga. Esse é o plano lá da elite. Eu vou ser sincero para vocês, entre ficar com o governo Lula e um governo Geraldo Alckmin, eu prefiro o Alckmin mesmo. Por que isso? Porque o Alckmin vai ser bom? Não, é uma merda, tão ruim na economia quanto o Lula. Mas o Alckmin, pelo menos, não vai correr atrás de unificar com a Venezuela, de fazer, se ligar a todos os ditadores do mundo. Então, eu não sei não, eu tô achando que a gente vai ter uma boa surpresa com o Gonê na PGR. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.